Boa noite, galera tricolor. Hoje é sexta-feira e a gente vai gravar um vídeo do nosso Flusão com as últimas atualizações, com as últimas novidades de contratação, de saída, enfim, tudo que a gente descobriu no mercado, que está acontecendo dentro do Fluminense, a gente vai trazer aqui para vocês. Eu estou bem contente, estou esperançoso, estou gostando da reação do Fluminense, já dá uma esperança a mais a gente, né? A gente vinha numa baixa muito grande, vendo o nosso time na última posição. Agora a gente já está vendo o Fluminense com outro tipo de futebol, com outro tipo de marcação, com outro tipo de postura, e a gente se alegra, a gente tem esperança desse time começar a subir na tabela. Não digo ser campeão, que de repente é muito difícil, não é só a gente vencer, os times que estão lá em cima tem que perder pontos, então já não depende de nós, mas pelo menos chegar entre os 6 já vai ser uma grande, se o Fluminense chegar. Uma grande conquista se o Fluminense conseguir isso, tá? Mas o primeiro passo é sair da zona do rebaixamento, né? Então vamos de degrau em degrau. Próximo degrau é o Bragantino, tá? É um time pesado, um time forte, um time que vai dar muito trabalho, bem dirigido pelo Pedro Caixinha. Então, galera, não vai ter moleza, mas o Fluminense é capaz, pelo que ele jogou contra o Palmeiras. A gente já tem uma esperança, pelo menos se trouxer um ponto lá de Bragança, já vai ser um grande feito, tá? Gente, o Fluminense fechou, agora vamos às mais notícias, né? O Fluminense fechou o acordo com o Fulham da Inglaterra pela venda do volante André, de 23 anos. Segundo o portal Gol, com as cifras são aproximadamente 25 milhões de libras, 181 milhões de reais, tá? Se tornando a maior venda da história do Fluminense. O contrato do André na Inglaterra vai ser de 5 anos. Talvez o jogo de domingo contra o Bragantino pode marcar a despedida do nosso volante André, tá? Essa é a má notícia, infelizmente, a gente já esperava, né? É uma coisa que já ia acontecer, a gente já sabia disso. Então, é vida que segue, né, gente? O adversário do Fluminense no domingo, o Bragantino, terá alguns desfalques para o jogo, tá? Por exemplo, eles não vão ter o Jadson, o Thalisson, estão em transição ainda para o campo, eles vinham de contusão. Eles não vão ter o Eduardo Sacha lesionado. Eles não vão ter o Pedro Henrique e o Juninho Capixaba lesionados. E o Cleiton, goleiro, foi expulso, está suspenso, não joga também, tá? Então, é um baque aí também para o Bragantino. Então a gente tem que esquecer o que o adversário tem de baixa e partir com tudo para vencer. O Fluminense pode vencer, está em ascensão, os jogadores estão entrando, estão incorporando mais o Fluminense e a gente tem tudo para vencer. Quanto à novela Facundo Bernal, o Fluminense tudo é novela, até para contratar. O volante uruguaio de 20 anos, do Defensor Sporting, poderá fazer o seu último jogo no sábado no Campeonato Uruguaio. Isso porque o Fluminense ainda não assinou com o jogador e o clube não quer saber, vai botar o jogador para jogar. Depois sim ele deverá viajar para o Rio para fazer exames e assinar contrato com o Fluminense. Para que isso tudo, gente? Por que o Fluminense não fecha logo para trazer logo o jogador ainda vai jogar lá, calha de se machucar? Para que arriscar? Não entendo isso, são coisas que realmente eu não entendo. Tá? No treinamento de sábado, de amanhã, no CT, que vai ser o último treinamento antes do jogo, Mano Menezes deverá definir a escalação, tá? Ele tem algumas dúvidas, por exemplo, Thiago Santos está suspenso, não joga. Então o Mano poderá optar pelo Antônio Carlos, pelo Inácio ou pelo Manuel, que já vem treinando há alguns dias. O Felipe Melo não joga, tá? O Felipe Melo está preservado, talvez para o próximo jogo. Gente, pelas atuações do último jogo contra o Palmeiras, o Fluminense foi muito bem. E os jogadores que entraram foram muito bem, criaram uma dor de cabeça para o Diniz. A gente tem algumas dúvidas, entre elas, Cauã Elias ou Cano, Nonato ou Martinelli, Serna ou Marquinhos. O Marquinhos não jogou bem e o Serna entrou muito bem. Então tem essas duvidazinhas aí na cabeça do Diniz, tá? Dessas 3 alterações aí, eu faria 2. O Nonato no lugar do Martinelli e o Serna no lugar do Marquinhos. Eu faria essas 2 alterações. O Cano não. O Cano eu manteria o Cano por enquanto, tá? Lembra do Terãs, né, galera? Tava sumido, né? Sumido, tava no departamento médico, contundido. Pois é, o Terãs já está treinando em separado, já está recuperado a lesão, já vem treinando em separado.
e está fazendo a transição para o campo. Em breve, Terãs vai reaparecer aí, pelo menos como opção para o Mano Menezes, né? Foi uma contratação cara e a gente quer ver o Terãs jogar. Segundo o canal do Hora do Flu, do Thiago, o Fluminense buscará, além de um centroavante, também um meia atacante. Tomara, né, galera? Porque era bom o Fluminense se rescindir também com o Renato Augusto. É um dinheiro que a gente está pagando por mês a um jogador que não tá rendendo, não está dando o retorno ao Fluminense por esse salário alto que ele recebe, né? Vocês lembram do Matheus Martins, galera? Né? O Fluminense vendeu para o Watford, lembra? Estava jogando ultimamente na Udinese. Pois é. O jogador foi comprado por 10 milhões de euros, cerca de 61 milhões, pelo Botafogo por 90% do seu passe. Tá? Então, além de ver o Luiz Henrique brilhando no Botafogo, agora a gente vai ver o Matheus Martins. Um de um lado, o outro do outro. Tá bom para vocês? Pois é. São jogadores que foram mal vendidos e depois voltam para os rivais, se fortalecem lá fora e voltam para os rivais para jogar contra a gente mesmo. A gente está criando jogador para os outros comprarem e colocarem contra nós mesmos, tá? Não satisfeitos de terem errado no passado, a diretoria tricolor continua errando no presente. Agora, antes com o Iago Ferreira, com o Luan Freitas, com o João Neto, agora com o Kaique, zagueiro, né? O Kaique também irá para o Watford, tá? E por uma bagatela de $1 milhão, cerca de 6 milhões. Aí depois ele arrebenta lá, aí um clube, um rival nosso, aí, um Flamengo, um Botafogo da vida, vai lá e compra por 50 milhões, 60 milhões, né? E aí os caras jogam contra a gente. Absurdo, falta de planejamento, falta de visão, falta de tudo, né, galera? A diretoria, de um ponto, está fazendo um bom negócio agora, trazendo jogadores jovens da América do Sul. Aí eu dou parabéns, eu bato palma. Mas em contrapartida, os caras dão a nossa base, a nossa joia, o que a gente tem de melhor, né? O que é fabricado em Xerém e a gente não está aproveitando, a gente está vendendo por preço de banana. Então não dá para entender, a gente está trazendo joias argentinas, uruguaias, ao mesmo tempo do outro lado a gente está vendendo as nossas joias a preço de banana. Então é uma troca que às vezes não faz sentido, sinceramente. Às vezes não faz sentido esse tipo de negócio, né? E eu queria entender o porquê. O porquê de se fazer tão mau negócio com a nossa prata da casa, né? Os jogadores nem treinam, nem jogam pelos profissionais, já são vendidos. Isso é um absurdo, galera. Isso é um absurdo. Daqui a pouco vão querer vender o Riquelme, que está arrebentando também no Sub-17. Daqui a pouco vão vender o garoto, camisa 10, meio campo, habilidoso. Então, gente, aqui nesse canal eu falo, eu dou parabéns, ao mesmo tempo eu critico. Aqui não tem meio termo, galera. É que nem filho, a gente educa o filho, às vezes a gente dá um puxãozinho de orelha no filho para educar. E às vezes a gente dá parabéns ao filho por uma coisa que ele fez certo, né? A gente mostra o caminho certo para ele. É a mesma coisa do Fluminense, a diretoria. Quando erra, a gente tem que puxar a orelha. E aqui é a única forma de puxar a orelha no canal, né? Gente, é isso. Peço a galera que se inscreva, quem gosta do canal. Deixa o like, que é muito legal. Esse canal estava monetizado, do nada desmonetizou. Não sei se alguma hora aí eu me excedi e falei alguma coisa que não era para falar. E fui brecado, fui desmonetizado. Eu estou tentando entender ainda o porquê. O meu e-mail ele está bloqueado, não consegui desbloquear o e-mail de jeito nenhum, porque eu botei telefone de recuperação que nem existe mais. Então eu estou apanhando. Então quem souber mexer com isso aí, galera, entra em contato comigo, manda uma mensagem para mim aí, quem conseguir recuperar e-mail, para mim poder saber o motivo disso, o que houve para ter acontecido isso, né? Eu tento fazer o meu trabalho aqui da melhor forma possível, mas às vezes o Fluminense perde, me leva a falar algumas coisas que não é para falar, mas faz parte, né? Eu sou humano, sou tricolor e eu não vou ficar engasgado quando eu tiver que falar, eu vou falar mesmo e doa quem doer, tá bom? É isso, galera, um abraço para todos, saudações tricolores, estamos juntos e amanhã tem mais vídeo do Fluminense aqui no canal. Abraço a todos, saudações tricolores.